falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Pangelingua gloriosi corporis Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, esse dia frio de inverno, vamos acompanhar aqui as leituras, a liturgia do 18º domingo do tempo comum do ano B. Lembrando um pouquinho aqueles exercícios de fonoaudiologia, passar com a língua aqui em torno dos lábios e nas bochechas para estimular as papilas salivares. 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro lado. Depois, também uma outra técnica que pode ajudar a bater com a língua no céu da boca. Pode fazê-lo 10 vezes, depois mais 10 vezes. Vamos então à liturgia de hoje. Hoje ouviremos no Evangelho Jesus, que exorta a todo o povo que ali o procurava, para que trabalhassem por um alimento que não se deteriora, um alimento que dura para a vida eterna. Vamos ouvir então a primeira leitura. A primeira leitura é extraída do livro do Êxodo. Vamos prestar atenção. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois: ao anoitecer comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vemos aqui, o povo está
no caminho do Êxodo, em direção à terra prometida, um caminho de libertação. Deus está levando o seu povo a se desinstalar daquela acomodação na escravidão do Egito. Mas mesmo assim, o povo está sempre murmurando, lembrando lá do tempo da escravidão, pelo menos comiam cebolas. Deus aos pouquinhos vai rompendo com esta mentalidade de instalação do seu povo. E esse dinamismo se repete em todo o livro do Êxodo. É o povo que passa por dificuldades no caminho do deserto. É o povo que começa a murmurar contra Moisés e contra Deus. E Deus que se manifesta com prodígios. É verdade que esses prodígios do livro do Êxodo são também explicáveis pela natureza. A graça supõe a natureza, mas Deus sempre se manifesta com a sua providência. As águas do mar que se abrem por intervenção de um vento. Esse vento existe até hoje, em determinada época do ano, chamado de siroco. E é um vento que empurra de fato as águas do Mar Vermelho. Mas aí a providência de Deus, no momento oportuno vem o vento, o povo atravessa o deserto, depois o vento cessa e as águas encobrem os carros do faraó. Também as codornizes existem no deserto, esses períodos de migrações, e as codornizes de fato já chegam cansadas em certas regiões, fáceis de serem caçadas e abatidas. E também este maná existe até hoje. O maná é uma espécie de uma resina de uma árvore da família das tâmaras, das tamareiras, e depois vem o sol, esta resina se derrete, se transforma numa geleia. É um alimento, inclusive saboroso e nutritivo, mas é a oportunidade, é o momento, é a providência de Deus que não falha, porque quer levar o seu povo à libertação. Palavras difíceis, uma palavra aqui, preste atenção. Às vezes a gente corre o risco de ler cordonizes, mas são as codornizes, sim. E o Salmo, vamos ouvir agora, então, o Salmo 77. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar dos nossos filhos, mas a nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir. Fez
chover-lhes um maná e alimentou-os. E lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Vamos ouvir agora então a segunda leitura. Continuamos ainda com a carta de São Paulo aos Efésios. Vamos lá então, leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes Cristo, se ao menos foi bem Ele que ouvistes falar, e se é Ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, São Paulo exortando aqui a uma mudança de mentalidade, superar aquela mentalidade de uma vida vivida no estilo dos pagãos, na mundanidade. A nossa mentalidade deve ser outra, revestidos então do homem novo, a mentalidade de Cristo, que nos resgata a nossa imagem e semelhança de Deus, para viver na verdadeira justiça e na santidade. Uma outra mentalidade mundana, espírito de competitividade, as pessoas que querem enriquecer só pensam nisso, no conforto, em gratificação, individualismo, consumismo, hedonismo, enfim, mentalidade pagã. Nós devemos ter uma outra mentalidade, vivermos com alegria. Vamos nos inspirar na Sagrada Família de Nazaré, mesmo vivendo na pobreza, mas vivia ali uma harmonia e uma felicidade tão grande naquele lar. Ninguém precisa de tantas coisas para ser feliz. Outra mentalidade. Vamos deixar-nos envolver exatamente por uma espiritualidade que seja verdadeiramente cristã. Vivermos livres como Cristo nos quer, livres de todos esses condicionamentos. Não haverá de faltar a providência de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, suas coisas, de tudo que é necessário vos será dado em acréscimo. Vivamos, pois, da nossa fé, meus irmãos e irmãs. E agora, então, a palavra do Evangelho, e o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 24 a 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos
não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. E eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E estamos capítulo 6, um longo capítulo, provavelmente o maior capítulo de todas as Escrituras. Capítulo 6 do Evangelho de São João. Começa com a multiplicação dos pães, como ouvimos no domingo passado, e agora vamos sendo introduzidos aqui. Jesus vai falando deste alimento que é Ele mesmo, este alimento que é a sua palavra, e vai se estendendo para reafirmar que este alimento vai se tornar a sua própria vida oferecida em sacrifício de amor. Vale a pena prestar atenção nesse longo discurso, no capítulo 6 de João. É todo ele uma revelação de Jesus. Ele vai se mostrando, vai mostrando a sua identidade através da sua palavra e a sua identidade através da Eucaristia. Alimentos verdadeiros que não perecem. Por isso Jesus vai dizer à multidão que o procurava apenas porque tinha comido pão, estavam saciados. Como a gente diz quando era criança: eu já estou cheio. Já estavam satisfeitos. Jesus vai dizer: mas vocês precisam trabalhar por um alimento que vai sustentar a alma e que dura para a vida eterna. Por esse alimento vocês devem se esforçar. A multidão vai perguntar: mas Senhor, como trabalhar por esse alimento? Jesus vai dizer: esse é o esforço que vocês têm que fazer. O esforço é esse, o trabalho é esse. Creiam em mim. Crer em Jesus. Isso é que é preciso. Jesus vai dizer, eles vão falar: mas como crer? E os sinais? Moisés nos deu lá o maná. E Jesus então vai responder para eles: olha, o trabalho que vocês têm que fazer, o esforço de vocês é que vocês acreditem naquele que Ele enviou. As obras são estas. Em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Este é o alimento que desce do céu, nesta kenosis de Deus, que vem aqui fazer parte da nossa vida e vai se oferecer em sacrifício de amor, vai se entregar, se desgastar totalmente e vai chegar até as últimas consequências da entrega da própria vida, um sacrifício de amor, e vai se oferecer a nós. E assim é que vai produzir vida, porque o grãozinho de trigo, se não morre, não pode ser
produtivo, não produz frutos, não produz vida. Se nós queremos vida, meus irmãos, nos alimentemos deste pão, desta palavra e deste pão, deste alimento que sustenta a alma e que nos robustece, para que possamos também ser como este grãozinho que precisa ir lá na obscuridade da terra, que precisa também morrer. É um sacrifício de amor, se desgastar, ser generoso, oferecer a vida. Não é só dar as coisas, mas a si mesmo. Quando nós aprendemos o amor, nos alimentamos da Eucaristia, a Eucaristia é amor, então aprendemos o que é amar. Que Deus nos ajude, nos ensine neste alimento que vamos receber agora nesse domingo, na Eucaristia. Nos ensine a amar mais, a viver mais em profundidade esse grande mistério da sua palavra e da Eucaristia. E aí, meus irmãos, este domingo é também o primeiro domingo de agosto. Agosto é o mês das vocações, e neste mês das vocações nós, no primeiro domingo, rezamos pelos sacerdotes, pelos padres, pelos bispos, pelo Papa. Vamos rezar pelos sacerdotes. Algumas orações que nós vamos pedir neste domingo pelos padres, a quem o Senhor confiou a missão de anunciar o seu nome e distribuir o pão da vida aos seus irmãos, para que renovem seu chamado a cada dia, servindo ao Senhor na pessoa dos irmãos e dos irmãos e das irmãs. Também pedimos pelos padres que passaram por nossa vida, que se encontram na eternidade, aqueles que passaram por esta basílica, pela nossa comunidade paroquial, que Deus os recompense pelo bem que fizeram. Rezemos e todos iremos responder: Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. E vamos concluir as orações dizendo: Senhor nosso Deus, que destes o maná ao povo de Israel e na plenitude dos tempos enviastes o vosso Filho, que nos dá o verdadeiro pão do céu, saciai a fome e a sede que temos de vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, meus irmãos, acompanhemos este canto, é um canto em espanhol, mas que nos ajuda a contemplar esta palavra. Vamos contemplar esta palavra que nos fala deste alimento que sustenta a alma e que não se deteriora, porque dura para esta vida e para a eternidade. Como assim Deus quer que dure e que permaneça a vida de cada um de nós. Senhor, a quem iremos, si tu eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores? Nuestros errores. Podría amar como tú, nuestra carne débil, nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Nuestro amor.
tú confía en la mecha que humea en nuestro interior. ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Iremos Si eres la vida y amor, ¿a dónde